Olá pessoal, nesse vídeo agora nós vamos entender um pouquinho de um dos modelos de gestão de estoques, que é a revisão contínua. Vamos entender por que e como faz essa revisão contínua dentro de um ambiente de negócios, ok? Vamos lá? Primeiro passo, definir o quanto e o quando ressuprir, ou seja, quando e quanto eu tenho que comprar determinado produto. E isso eu consigo identificar através do meu cenário de ponto de pedido e lote econômico de compra. Então, dentro desse gráfico aqui, nós podemos identificar o seguinte: eu tenho um determinado ponto dentro do meu gráfico, que é a quantidade de estoques versus o meu tempo, onde eu tenho o lote econômico de compra que eu vou identificar, ou seja, aquela quantidade ideal, né? E o momento que eu vou disparar uma compra. Isso quer dizer o quê? Eu tenho lá, comecei, por exemplo, meu estoque com 100 unidades. Conforme ele vai baixando a quantidade, conforme vai se consumindo, vai se vendendo, eu chego no momento que eu mando comprar. Quanto? O lote econômico de compra. Este momento que eu mando comprar é o tempo onde que eu calculo o tempo de ressuprimento, ou seja, a partir desse momento é o tempo que o meu fornecedor, aquela pessoa que vai me entregar esses produtos, tem para fazer a entrega da quantidade que eu solicitei. Feito isso, eu vou consumindo, ou seja, vou vendendo, chegou um ponto, no caso aqui, 0, eu recebo meu lote econômico de compra. Inseri no estoque, aumentou novamente lá em cima e assim segue sucessivamente ao longo do tempo. Então, esse modelo aqui nós chamamos de dente de serra, que é justamente ele sobe e desce a todo momento. Chega um determinado momento, manda comprar. Chegou o momento que recebi o pedido, aumentou o meu estoque. E assim eu sigo ao longo do tempo. Para nós descobrirmos esse ponto de pedido, nós temos duas formulazinhas básicas. Nós temos o lote econômico de compra e o ponto de pedido. Lote econômico de compra, nós temos que ele é uma fórmula onde que nós temos a raiz quadrada de 2 diretamente a fórmula, é a base da fórmula, vezes a minha demanda. Lembrando que a demanda aqui que nós estamos falando é uma demanda média anual, tá? Demanda média anual vezes o custo fixo associado a cada ressuprimento, a cada viagem. Isso quer dizer que cada vez que eu vou fazer um pedido, eu tenho um custo. Um custo de alguém ir lá, fazer o pedido, solicitar, entrar em contato com o meu fornecedor. Isso envolve custo de telefone, o custo da pessoa, o custo do transporte desta mercadoria. Então, todos esses custos associados a cada vez que eu faço um pedido é o tal de CTR que eu tenho relacionado. Tudo isso dividido por um I. Um I nós chamamos da taxa de oportunidade do capital. E aí nós temos um novo elemento que é o seguinte: taxa de oportunidade de capital é aquela taxa que eu, quando eu pego o meu dinheiro, então eu tenho dinheiro, eu posso investir ele em estoque ou eu posso deixar ele parado. Se eu deixar ele parado, eu posso deixá-lo na poupança. E se eu deixá-lo na poupança, eu estou na pior das hipóteses, ganhando o jurinho lá de 0,5, 0,4, 0,3, né? Ok, estou ganhando dinheiro. Ou eu posso investir isso em estoque. Então a ideia é que quando eu invisto em estoque, eu ganhe muito mais dinheiro do que eu deixá-lo parado. Mas existe o custo de oportunidade. Agora vamos supor que essa empresa não tenha capital e ela tem que captar dinheiro para comprar estoque. Então, em vez dela ganhar, se ela deixasse, ela tem que ir lá e pagar muitas vezes 1%, 1,5%, 2% ou mais para o banco, né? Pegar o dinheiro do banco para comprar o estoque e ainda tem que ganhar em cima disso. Então, vejam que o custo de oportunidade de capital ele sempre está atrelado nesse negócio. E aqui nós temos o custo de capital relacionado a um custo anual. Ok? E temos mais o CAC, que o CAC é o custo unitário de aquisição do produto, ou seja, quanto que eu vou pagar para aquele produto, aquela uma unidade. Se nós estamos falando que uma lapiseira custa R$1, então o meu CAC é R$1 por lapiseira. Se eu comprar 10 lapiseiras, então lá no final eu vou ter R$10, tá? Então o custo por unidade de produto. Para nós identificarmos o ponto de pedido, nós temos uma conta que é simples. É a minha demanda vezes meu tempo de reposição. Pessoal, vejamos e voltamos para aqui para a questão da demanda. Quando nós falamos em ponto de pedido, nós estamos falando que a demanda ela é uma demanda diária. Então, se eu tenho um
consumo, uma demanda, que no caso do leque é anual, eu tenho aqui que encontrar a minha demanda diária. Quanto que eu consumo deste produto na média diariamente. E o meu tempo de reposição é quanto tempo o meu fornecedor demorará para entregar o produto a partir do momento que eu o solicite. Então isso aqui nós podemos também achá-lo com outro nome chamado de lead time. E aqui nós trabalhamos em dia. Indo um pouquinho mais a fundo em termos de lead time, pessoal, lead time é todo o tempo necessário para que eu tenha que movimentar algum produto ou desenvolver alguma ação dentro da minha empresa. Eu vou diretamente aqui, quando nós falarmos, nós podemos ter lead time de compras, de produção ou da empresa como um todo. Vamos pegar um exemplo aqui, lead time de produção. Se alguém falar, qual que é o lead time de produção? Nós estamos falando qual que é o tempo necessário quando eu coloco um produto a produzir até o momento final desse produto que esteja pronto e disponível. Então isso pode corresponder à operação 1, 2, pode corresponder à inspeção, à embalagem. Este é o meu tempo. Nesse nosso exemplo aqui, agora eu, na visão como eu comprador, eu vou ligar para a empresa e pedir. Empresa A, qual que é o tempo total que tu demora para entregar o produto XYZ? Então esta empresa ela está fazendo a seguinte análise. Olha, a partir do momento que eu recebo a ordem de compra, eu vou analisar o financeiro, vou programar meu produto, separar os materiais, vou fazer as operações, vou separar, vou entregar. O meu tempo é de 10 dias. Então esse é o tempo, é o lead time, tá? Quando nós falamos, estamos relacionando isso em termos de produção. Indo um pouquinho adiante, vamos fazer um casezinho para nós entendermos como nós aplicamos essas duas fórmulas dentro desse contexto da revisão. Nós temos aqui então um fabricante de apagadores que apresenta uma demanda de 2.500 unidades ano do apagador cor preta. Pessoal, veja aqui dados importantes, tá? Dados importantes que nós... Então, olha só esse exemplo aqui do case. Uma empresa fabricante de apagadores apresenta a demanda de 2.500 unidades do apagador cor preta. Então, importante, retomando aquilo que nós vimos. Então, qual que é o produto? Um apagador cor preta. Ok? Então, esse é o meu produto base que eu estou analisando. Então, eu analiso produto a produto. Qual que é a demanda dele, então? A demanda é 2.500 unidades deste produto ano. O custo de aquisição por unidade é de R$5. Então, o custo de aquisição, ou seja, o custo que eu vou ter deste produto é R$5. O custo relativo a cada emissão de pedido é R$50. Então, esses R$50, lembro lá o CTR, custos associados a cada emissão de pedido. Este é meu número. E a empresa estima uma taxa de oportunidade de 20% ao ano. 20% ao ano, então é aquele valor, né, quando eu deixo de aplicá-lo ele em alguma forma para que eu possa utilizá-lo e aplicá-lo em estoque. Então nós estamos falando em 20% ao ano e aqui importante, a primeira questão é a transformação disso para decimal. 20% ao ano nós estamos falando, se nós dividirmos isso por 100, que é 0,2 ao ano, então em termos de taxa de oportunidade. Aqui nós preenchemos o CAC, 5 unidades, que é o custo de aquisição do produto, e aí o fornecedor garante a entrega em uma semana, e uma semana nós estamos falando em 7 dias. Levando isso, então, nossa formulazinha do leque, nós temos aqui em cima o 2 vezes a demanda, que é o 2.500, vezes o CTR, que é 50. Tudo isso dividido por o meu I, que é 0,2, vezes o CAC, que é 5. Fazendo esse cálculo, então nós temos 250 mil, então fechamos o cálculo na linha superior, após fechamos o cálculo na linha inferior, nós temos então um valor de 250 mil, então, e aí nós vamos tirar a raiz quadrada e nós aí chegamos a 500 unidades. E aí, vejamos o seguinte, vamos supor que fosse 500 unidades,5. Qual o valor que eu vou utilizar? Pessoal, aqui nós podemos arredondar para 500 ou podemos arredondar para 501. Sugestivamente arredonda para cima. Por quê? Porque nós estamos considerando que nós temos um consumo de 500,5. Então não tenho 0,5 de um produto, aumenta para 501. Então, sugestivamente arredonda sempre para cima.
E aí nós vamos para a segunda fórmula, que é do ponto de pedido. Ponto de pedido, então nós estamos falando que nós temos um valor de demanda, que é 2.500, e aí eu estou dividindo por 250. Pessoal, chama a atenção de vocês o seguinte, e aqui eu estou trazendo uma informação, onde um ano equivale a 250 dias. Então, se nós pegarmos dentro de um calendário, temos mais ou menos média de 250 dias, dias úteis dentro do nosso calendário. Então, nós utilizando para nosso case aqui, 250. Por que eu estou fazendo isso? Porque a demanda aqui é demanda diária. E nós temos o 7, que são 7 dias, já está em dias. Então, as unidades estão coerentes. Nós vamos multiplicar, que vai dar 10 na primeira razão. E nós temos multiplicando por 7, 70 unidades. Agora, vamos aplicar isso dentro do nosso case para nós identificarmos e complementar o nosso dente de serra. Pergunto para vocês, qual que é o meu PP? Então, o meu PP, o ponto de pedido, aquele momento que chega em certa quantidade que eu vou disparar uma compra, esse aqui é o meu 70. Então, quando chegar em 70 unidades, disparo uma compra. De quanto que eu vou comprar? Então, eu estou falando do meu leque. E nós chegamos a um leque de 500 unidades. Qual que é o tempo de reposição que nós temos a partir do momento que eu disparo o meu pedido? Meu fornecedor está falando, então, que nós temos um tempo de reposição de 7 dias. E a partir deste momento, nós podemos considerar assim, chegou esse produto, chegou esse material, qual que é o estoque máximo que eu terei deste produto lá, que eu vou ter que arrumar um local para armazenar ele, para acomodar ele? Nós temos um estoque máximo denominado, que nós podemos considerar de 500 unidades, ou seja, nós estamos estimando, né, que quando chegue ao tempo aqui, que seja o tempo zero da entrega, tenha zerado as unidades. Então, com base nisso, nós podemos ter a noção de quanto realmente nós temos de estoque. Indo mais adiante, eu já entro aqui um outro elemento que é importantíssimo dentro da gestão de estoque, que é o estoque de segurança. Estoque de segurança é uma quantidade em estoque que visa e tem por objetivo identificar ou suprir ou, de certa maneira, evitar que problemas aconteçam de falta de material. E isso, né, se nós virmos lá para trás, um pouquinho que nós falamos, tem diversas formas que fazem com que nós aumentamos nosso estoque. Pode ser a quebra de máquina, o fornecedor que pode entregar atrasado. Tudo isso faz com que eu tenha estoque de segurança para que quando chegue alguém, eu tenha este produto para poder entregar ou para poder vender. E assim eu não vou parar o meu negócio. Então, ele surge com a necessidade de evitar a incerteza ou de diminuir, né? Ele serve para, onde que tem aquela incerteza, diminua o meu risco como um todo. Agora, vamos supor o seguinte. Neste mesmo caso, nesse mesmo exemplo que nós temos, se eu for ter 10 unidades de estoque de segurança, o que vai acontecer agora? Tá? Então, vamos supor, estou assumindo aqui que é 10 unidades meu estoque de segurança. Ou seja, eu vou sempre colocar 10 unidades, ter para minha margenzinha, para aquela variabilidade que vai acontecer. Qual será meu novo PP? Então, meu ponto de pedido, qual será agora? Qual o momento que eu vou disparar a compra? Neste caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar o meu 70 com mais 10 e vou chegar a 80 unidades. Tá? Agora, meu lote econômico de compra, ele muda? Eu tenho que somar? Não, pessoal, não muda. Por quê? Porque a quantidade econômica, o meu lote é ótimo, continua sendo 500 unidades. Meu tempo de reposição altera? Não. Por quê? Porque continua sendo 7 dias, que o meu fornecedor está estimando. Agora, o que muda? Meu estoque máximo muda? Sim, agora eu estou dizendo que quando chegar a minha mercadoria, eu vou ter agora 10 unidades. Chegou mais 500, então eu vou ter 510 unidades em estoque.